Bom dia, meu nome é Juliana, sou da classe do 2º A e hoje eu vim falar sobre as instalações de cotonicultura. Aqui à minha esquerda vai estar passando os slides da minha apresentação, então, para vocês acompanharem. Bom, a cotonicultura é a criação de codornas, que podem ser criadas para a produção de ovos ou carne. O objetivo da aula de hoje é mostrar como deve ser o galpão ideal, garantindo conforto, higiene e boa produção. É de boa relevância a gente falar que as instalações são fundamentais para proteger as codornas do calor, frio e chuva. Um bom galpão garante uma grande produtividade e o bem-estar das aves, que é muito importante. Agora eu vou passar um vídeo para vocês, um pouquinho da produção de cotonicultura em Santa Maria de Jetibá. Você sabe quantos ovos de galinha e de codorna foram produzidos em 2020 no Brasil? A resposta? Mais de 61 bilhões de ovos, segundo o IBGE. O município de Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, lidera o ranking nacional. No campo, a atividade garante renda para as famílias rurais e, na cidade, um alimento nutritivo e prático para as refeições do dia a dia. Um produto que é presença garantida na maioria das listas de compras. Os ovos de galinha e de codorna ganharam espaço na mesa dos brasileiros nos últimos anos. Ovo é frequente, no mínimo 5 ovos por dia. Pelo menos na minha casa, tanto no café da manhã, com omelete, no almoço com ovo cozido e frito, principalmente meu marido gosta. Os ovos são saborosos e versáteis. Eu costumo comer cozido, frito, faço omelete e faço receitas também. A gente faz bolo, pão, eu sempre faço meu pãozinho caseiro. Lá em casa a gente tem um grande consumo de ovos, porque eu faço bolo, a gente come frito também, faz omelete, faz massa, A gente come muito ovo lá em casa, principalmente as crianças. E se nas casas o ovo alimenta as famílias, no campo a produção une pai e filho. O trabalho conjunto garante a sucessão familiar em Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo. A história da nossa família aqui começa com meu avô, Guilherme Potrates, Em 1931 ele adquiriu essa propriedade, Depois passou para o meu pai, Luiz Potrates, e eu já estou na 3ª geração nessa propriedade. E daqui para frente a gente também pensa em passar para os nossos filhos para dar continuidade nessa nossa história aqui de agricultores, avicultores. Sempre gostei muito do campo em si, da roça, de estar aqui, ver as coisas crescendo, ver a produção. A criação de ovos de codorna passou por mudanças. O trabalho antes manual passou a ser automatizado, só com tecnologia para lidar com as 125 mil aves. Eu tinha um espaço muito maior para 70 mil codornas do que eu tenho hoje para 125 mil codornas. Então eu otimizei espaço. Na criação de aves e na produção de ovos comerciais, as boas práticas de manejo são seguidas à risca pelos produtores rurais. Aqui, na propriedade da família Potrates, para entrar na Granja das Codornas, só assim, com toda a roupa de proteção. Tudo isso para assegurar a sanidade dos animais. Com isso, você consegue controlar a proliferação de doenças, por exemplo. Você consegue controlar uma boa qualidade de vida para as aves. Isso reflete totalmente na produção. Você tem uma ave sadia. Já os cunhados do Renato produzem ovos de galinha. Nossa atividade se iniciou em 2009 com a sociedade entre meu irmão, meu cunhado e meu pai. E naquela época iniciamos com 6 mil aves, hoje conseguimos atingir o patamar de 200 mil aves. E a produção é assim, sai de uma família e chega à mesa de várias outras, como na casa do Alexandre e da Tatiana. Aqui, comer ovos de codorna é uma tradição que começa desde cedo. É com pão, é salada, Nossa, tá tanto prato, né, Tatiana? Ajuda aí.
A farofa. É, farofa. E a gente foi gostando e até hoje está assim. Assim, até o meu filho também já acostumou, gosta. Café da manhã, no almoço, na janta. O mercado é robusto. Por dia, são produzidos 15 milhões de ovos comerciais em Santa Maria de Jetibá, o que representa 23,7% dos ovos de codorna e 7,8% dos ovos de galinha produzidos no Brasil. A representatividade para o município em geração de emprego e renda na economia do município é ímpar, né? É incomparável, é inegável a influência da avicultura no nosso município. Perseguindo uma agricultura de precisão, porque é uma atividade que ela precisa de ser muito bem cuidada tecnicamente para poder oferecer margem de lucro e desenvolvimento socioeconômico. E gera toda essa riqueza, sendo hoje o principal abastecedor dos grandes centros, que é Vitória, na Ceasa, e também gerando excedentes para exportação do estado. Santa Maria de Jetibá é o maior produtor de ovos de galinha e de codorna do Brasil. Um trabalho que nos une pelo alimento. Para nós, produtores, é uma imensa alegria a gente poder contribuir com isso, poder saber que a gente está ajudando a colocar um alimento de extrema qualidade na mesa do consumidor. E aí, gente, gostaram do vídeo? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre as instalações rurais desses galpões. Vamos lá! A instalação ela é fundamental para proteger as codornas do calor, do frio, da chuva e oferecer um conforto e higiene. Um bom galpão garante produtividade e bem-estar das aves. Vamos começar falando sobre a localização da granja e suas instalações, que são muito importantes antes de se inaugurar um galpão. A gente pode destacar os seguintes fatores: situação topográfica, facilidade de abastecer a granja, vias de acesso, proximidade dos centros dos consumidores, demanda de cada produto, o clima do local, energia elétrica e a relação com o custo-benefício que aquela granja vai estar tendo. Nas imagens não está dando muito para distinguir, mas eu quis pegar imagens que eram fontes confiáveis e fontes de granjas que estavam em boas adequações, por isso eu peguei do livro da Embrapa. À esquerda temos uma estrutura de alvenaria e à direita temos uma estrutura de galpão de madeira. Elas também podem ser metálicas ou conjugadas. As dimensões do galpão são calculadas de acordo com o número de aves que deseja se criar. É de suma importância que a estrutura do galpão esteja bem localizada. O telhado influencia na temperatura interna do galpão, o que pode variar de acordo com o material. As telhas de barro oferecem mais conforto térmico para as codornas, porém o custo de implantação é maior que das outras telhas convencionais. Assim como na imagem mostrada, a gente pode perceber a importância de uma boa localização do galpão. É importante que o galpão tenha um pé direito de pelo menos 3 metros, pelo fato de o Brasil ser um país tropical, mas isso pode variar dependendo da região onde será realizada a criação de codornas. A construção de lanterninha no telhado também ajuda na refrigeração do ar e no escape dos gases de dentro do galpão. A comeira do galpão deve ser orientada no sentido leste-oeste, assim como mostrado na imagem, e sua face voltada para o lado norte e sul, a fim de permitir a incidência dos raios solares diretamente sobre o telhado, e isso impede que o interior das instalações cause muito calor e desconforto para as aves. Outros fatores importantes que a gente tem que destacar numa boa infraestrutura de um galpão de codornas é sobre o piso. O piso dos galpões deve ser impermeável e construído acima do nível do solo, usando um concreto de 5 a 10 centímetros de espessura. Isso é para boa filtragem e limpeza do local. O terreno em volta dos galpões deve ser gramado para evitar a formação de barro.
poças d'água e poeira. Além disso, o gramado evita que os raios incidem diretamente na terra e sejam refletidos para dentro do galpão. Em regiões com alta incidência de vento, as árvores de eucalipto e pinos servem de boa estrutura para quebra-ventos. Mas o que a gente não recomenda, pessoal, é árvores frutíferas, porque isso pode acabar atraindo outros insetos e esses insetos podem carregar doenças e as nossas aves podem estar em um nível mais frágil, então não é recomendado árvores frutíferas no local. Inclusive, recomenda-se que quando vá fazer uma instalação, praticar a poda dessas árvores. E pode-se trocar por eucalipto, pinos, porque isso auxilia muito na nossa produção de codornas. Bom, próximo tópico é o alojamento das codornas no galpão. Primeiro a gente vai falar sobre o círculo de proteção. Gente, vou ressaltar aqui para vocês que esse vídeo explicativo sobre a infraestrutura do galpão, então eu não vou entrar muito adendo sobre a criação das codornas, sobre o seu manejo de acordo com as suas idades, de acordo com o tempo de vida da codorna. Eu apenas vou falar sobre a infraestrutura do galpão, o que a maioria é utilizado, e eu ainda vou falar um pouco sobre o ciclo de proteção que está dentro do manejo das codornas, mas é porque eu acho que isso é um tema importante a ser tratado. Bom, o ciclo de proteção, ele tem como finalidade proteger as codorninhas das correntes de ar e mantê-las próximas da fonte de calor, água e alimento. Na confecção do círculo, podem ser utilizadas chapas de eucatex, duratex, folhas metálicas ou de compressão ou compensado de 40 a 60 centímetros de altura, proporcionando uma área de 7 metros quadrados, suficiente para 1000 codornas. Cada círculo deve conter 5 a 6 comedouros, tipo bandeja, e de 5 a 6 bebedouros, de tipo copo de pressão, além de uma campândula central, que servirá como fonte de calor para as codorninhas. No ciclo de proteção também a gente observar nessa fase inicial das codorninhas como elas estão se comportando nesse círculo de proteção que a gente cria, que elas estão muito longe das campândulas, para assim verificar se não está muito quente ou se elas estão todas muito próximas ou muito separadas, para a gente identificar o que está dando certo e o que não está no meio dessa instalação de codorna. Lembrando, é sempre bom instruir as pessoas que estiverem no seu galpão trabalhando para você essa observação do círculo de proteção das suas codornas. Quando está mais frio, elas se aproximam da campândula, muito calor, a campândula muito quente, elas se afastam quando há uma irradiação de vento. Por isso que eu falei sobre a importância dos quebra-ventos, das árvores em volta. Olha como as codornas ficam. Isso, pessoal, quando as codornas se alojam muito no lugar só, isso gera desconforto para elas. Podem gerar até estresse. Estresse gera canibalismo das codornas. Sim, existe canibalismo no meio das aves. Então, assim, é muito importante a gente verificar essas instalações. É muito importante a gente verificar a qualidade das coisas que a gente está colocando ali. Um bom bebedouro, uma boa bandeja de alimentação. Tudo isso é de acordo com a idade das codornas, que eu não vou entrar muito adendo, tá? Porque nesse trabalho eu estou falando sobre as instalações rurais. No meu último ano de curso, a gente foi estudado diretamente a criação das codornas. Então, acredito eu que esse trabalho é mais sobre a infraestrutura do local, como montar, entende? Vou falar aqui para vocês sobre o aquecimento. É necessário que na primeira semana de vida a temperatura no interior das instalações esteja adequada a fim de evitar quadros de estresse por frio,
que podem resultar dessas alterações comportamentais, como a redução no consumo de ração, até casos mais extremos, como a hipotermia e a morte dos animais ao surgimento de animais refúgios. Bom, deixei uma tabelinha aqui para vocês. Para vocês conferirem a temperatura a cada dia, a cada semana que a codorna deve estar. Por exemplo, até 7 dias na primeira semana, a temperatura do círculo de proteção das codornas deve estar de 33 a 35 graus. Aí, vamos supor, 7 dias. 14 dias na terceira semana, 27 graus. Aí você vai diminuindo, entendeu? Quando as codornas são mais pequenininhas, elas necessitam mais de calor, porque elas são muito frágeis. Elas necessitam dessa proteção a mais. Bom, e como a gente calcula a densidade de criação dessas aves? Então, tô deixando aqui um gráfico para vocês. E o que é recomendado? O conceito de densidade abrange a área por aves. O número de codornas do grupo é a densidade de aves por área, sendo que todos esses aspectos são importantes, uma vez que a superlotação provoca problemas relacionados à sanidade, à velocidade no crescimento das aves e ao rendimento da carcaça, ao aumento na mortalidade com a cama. A utilização da cama. A cama de um aviário é normalmente utilizada por toda a fase da criação da codorna, tanto para de corte quanto para a japonesa. É de suma importância que a cama tenha entre 2 a 5 centímetros de altura e que o material dela seja atóxico e que absorva e libere a umidade. Uma das principais características é a ausência de partículas estranhas e de poeira, principalmente, porque inalada pelas aves pode causá-las mal. Um dos materiais que a gente recomenda é serpilho de madeira, que inclusive é o que é utilizado no IFES, na criação de aves de corte, mas acredito eu que nessas criações de aves a cama não se diferencia. Bom, gente, foi assim a apresentação. Espero que tenham gostado. Eu me dediquei bastante e espero tirar uma nota muito boa. Beijo, Bidó, é nóis! Como criar codornas, o guia definitivo para te iniciar a tua criação com sucesso. Se tu tá pensando em iniciar a tua criação de codorna, que seja para consumo familiar, venda de ovos ou carne de codorna, fica atento nesse vídeo que eu vou te mostrar o guia definitivo para te ter sucesso na tua criação de codorna. Tu vai ter que saber quais as principais raças para cada finalidade, as suas vantagens e suas desvantagens, o manejo correto e, principalmente, como não perder dinheiro nessa atividade altamente lucrativa e rentável. Tu já pensou em fazer uma renda extra e não está sabendo como? Fica por aqui que eu vou te mostrar como é simples começar com poucas codornas. Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou o Emerson e esse aqui é o canal Lucro com Codornas. E se tu ainda não é um inscrito no canal, considere se inscrever. Se tu tá buscando conhecimento e quer aprender mais sobre codornas, tu chegou no melhor canal sobre codornas do YouTube. E agora, vamos pro vídeo. Ao longo dos últimos anos, o aumento na procura pelas codornas vem aumentando muito. A população de codorna no Brasil subiu 18%. Isso indica que esse mercado está em plena expansão e para ti, que está querendo iniciar ou já iniciou, esse mercado é um dos que tem um retorno financeiro mais rápido, aonde tu vai conseguir ter o retorno do teu investimento em muito menos tempo que outras criações. Mas esse crescimento mostra pra gente que o consumo aumentou. Por isso, comece o quanto antes para te fazer parte desse mercado lucrativo. Eu vou te mostrar algumas vantagens de criar codorna. Um baixo investimento inicial,
precisa de pouca mão de obra, até 3, 4, até 5 mil codornas tu consegue fazer tudo sozinho. Não dá muito serviço para cuidar, o manejo é simples. Precisa de um pequeno espaço para te poder começar. É uma atividade que tem um retorno financeiro muito rápido, assim como eu disse. O teu investimento, em poucos meses, tu consegue ter ele de volta. A criação de codorna, se ela for bem planejada, tiver um manejo correto, elas vão ter uma produção regular em pouco tempo. Em 45 dias elas começam a postura e em 60 dias elas já estão na fase adulta, onde elas já podem se reproduzir se tu tiver macho junto com as fêmeas. Outro ponto positivo é que os ovos de codorna têm um grande mercado. São muito bem aceitos por todos e é um produto muito consumido em diversas regiões do Brasil. Pode ser consumido in natura, cozido, em conserva. E se tu tá querendo começar a tua criação de codorna, presta muita atenção nessas dicas que eu vou te passar agora. Essa criação não precisa de grandes gaiolas ou grandes investimentos. Tu pode começar em qualquer cantinho ou em qualquer gaiola que tu mesmo pode fabricar. Tu pode aproveitar qualquer galpão ou área que não está sendo ocupada aí na tua casa. No entanto, tu precisa ter em mente qual vai ser a finalidade da tua criação. Se vai ser para consumo próprio ou comercialização. Escolha um local bem arejado para colocar elas, onde não seja tão quente e que não pegue o sol da tarde nas gaiolas. Se esse lugar for mais fechado, que não pegue tanta luz, tu vai ter que fazer um programa de luz para elas. Aí tu vai me perguntar, tá, Emerson, mas o que tu quer dizer com programa de luz? Gente, elas precisam de 16 horas por dia de luz para produzir um ovo. Caso o lugar onde elas vão estar não tenha todas essas horas de luz, coloca uma lâmpada de LED para te fornecer essas horas de luz que vão faltar. O ideal é que elas peguem luz das 6 da manhã até as 10 da noite. Mas qual é a melhor raça para te iniciar? Se for para produção de ovo, eu aconselho a codorna japônica, ou como ela é conhecida, a Coturnix, codorna japonesa. Elas são encontradas com facilidade nas agropecuárias, praticamente todas que vendem animais vivos têm. Se a tua ideia é criar para carne e ovos, eu te aconselho a codorna gigante. Ela tem um bom ciclo de postura e com 45 dias ela já pode ser abatida. Claro que se tu for vender a carne para consumo. Para quem quer começar nessa atividade, eu indico começar com 10 aves. Aos 45 dias elas já começam a produção de ovos, se for a japônica. E as gigantes, a partir de 55 dias a 60 dias, também já entram na fase de postura. Elas são aves que consomem 25 gramas de ração por dia. Mas não te esquece que a ração oferecida para elas tem que ser de boa qualidade, com pelo menos 17% de proteína, para te ter um ovo de qualidade e saudável. Os ovos das codornas japônicas, eles pesam entre 10 e 11 gramas. A casca tem que ser bem pintadinha e manchadinha com algumas manchinhas pretas. Já o ovo da codorna gigante, ele pode pesar até 18 gramas. Claro que isso aí são alguns casos, mas normalmente ele vai ficar ali nos de 14 a 16 gramas. Mas vamos falar um pouquinho sobre o manejo. A gaiola ou viveiro deve ser limpo a cada 2 dias, pessoal. Ou diariamente se precisar. Claro que é de acordo com a necessidade. A água deve ser de boa qualidade. Os bebedouros devem ser limpos diariamente ou conforme a necessidade. Vocês vão ter que tentar evitar a entrada de outros animais no ambiente delas. Por exemplo, os animais domésticos, passarinhos, que podem transmitir muitas doenças para elas. Essas são algumas dicas para quem quer ter sucesso na criação de codorna. Se tu quer saber mais e se aprofundar no assunto, acessa a playlist das codornas. Lá vai ter vídeos que vão te ajudar a tomar a decisão de qual a melhor raça de codorna para te começar e a melhor para atender o mercado que tu deseja atuar aí na tua cidade. Também tem um vídeo falando sobre o custo de 100 codornas, que é bem interessante para quem está se planejando financeiramente e quer saber mais ou menos quanto vai gastar para começar nessa atividade. E se tu gostou desse vídeo, não se esquece de compartilhar com 1 ou 2 amigos.
Isso ajuda o canal a crescer e levar essas informações ao máximo de pessoas possíveis. Eu também quero agradecer a todo mundo que vem acompanhando o meu trabalho aqui no YouTube. Um grande abraço para todos vocês. Meu muito obrigado e fiquem com Deus.